E esse é o momento mais importante dentro da escola sabatina, não que os outros não sejam, a recapitulação da lição. E estamos estudando um assunto que eu acho muito fantástico, muito importante. A igreja se preocupando com a igreja se preocupando com você. E a forma que o nosso guia tem apresentado tem sido um alívio para mim, para muitas angústias que eu vinha me deparando no longo da minha vida. E aqui a gente vai decorrer nos próximos minutos um assunto fantástico também, livres para descansar. Olha, o texto de reflexão se encontra em Salmo 27, versículo 1, que diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Já parou para pensar que o momento que nós vivemos é um momento de incertezas, é um momento de medo, de dúvida, de inquietude. E esse verso faz a pergunta e já dá a resposta. A resposta é, nós vamos ver no decorrer da lição. Mas o mais importante é saber que no ministério de Cristo Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele tratou de várias formas, de várias doenças, de várias camadas da sociedade. E a gente pode estudar mais afinco ainda dois estágios: aquelas doenças que eram visíveis e, no outro caso, uma doença invisível. E eu faço uma pergunta para você nessa manhã: que tipo de doença ou que tipo de cura que você precisa nessa manhã? Se você estivesse no consultório médico, que especialidade você estaria passando? Tem gente que está falando, eu ia passar em todas. Mas vamos devagar. Vocês têm a resposta? Então é com vocês. Aqui está uma bancada que alguns já conhecem, né? Mas vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem para nós nessa manhã. Amém. Vamos começar então com domingo. Como o Paulo César falou, a saúde do corpo, quando estamos doentes fisicamente, a gente precisa descansar, né? Eu tive um problema sério em novembro, uma embolia pulmonar. Eu fiquei no UTI e fiquei descansando no hospital. Isso é o que a gente faz, né? Toma remédios e injeções. Mas o outro problema que não é visível é tão importante, ou talvez mais importante, tratar, né? Porque a saúde da mente depois mexe com o nosso corpo também. Nós vamos explorar um pouco isso, né? Nós temos tantas coisas que estressam a gente hoje, né? Nós temos nosso próprio corpo, nós temos exames médicos, nós temos talvez um estilo de vida que não é o melhor para o nosso corpo, nós temos pecados antigos que a gente carrega com a gente, que a gente fica pensando sobre isso, e temos os problemas do mundo hoje, que parece que está acelerando mais e mais e mais. Essa semana o mais importante, o assunto mais falado foi os talibãs, que voltaram a tomar Afeganistão. E também, atrás disso, tem uma briga entre os três poderes no mundo hoje, Estados Unidos, China e Rússia. Muito sério esse negócio. O cenário político brasileiro. Nós temos eleições ano que vem. Então, o ano antes é sempre complicado. E esse ano é muito complicado. Isso estressa a gente? Sim, isso estressa a gente. Talvez não tanto no Brasil, não sinto isso, mas na Europa e nos Estados Unidos, a angústia do clima. Os jovens na Europa, eu trabalhei na Suécia até ano passado, me aposentei. Eu tenho um amigo lá, ele tem duas meninas de 15, 17 anos, elas não conseguem dormir, porque os jornais, a mídia fala que daqui a 20 anos o mundo vai explodir. Nós vamos todo mundo morrer. Então eles tomam remédio para dormir. E os terremotos, Haiti, Japão, os fogos na Grécia, nos Estados Unidos, na Turquia agora, consumindo, estressa. Lá está cheio de gente, turistas, tentando fugir de lá também, né? E aqui, a novidade, assaltos Pix. Estressa, claro que estressa, né? E, last but not least, né? Por último, a pandemia. Acabou? Não. O primeiro país a não ter pandemia, que acabou com a pandemia, foi Nova Zelândia. Essa semana voltou. A Austrália está fechada até outubro. Rio
talvez não vai reabrir em setembro, né? E ficamos acostumados com home office. Home office também estressa, porque você trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Teve muitos amigos nossos que morreram precocemente, da tristeza. Isso também afeta nossa alma, nosso mental. Teve o lado bom. Nós aprendemos a usar o Zoom e outros apps de comunicação. E esse grupo nosso aqui, e mais 20, 25 pessoas, durante 61 semanas se encontrou para fazer a escola sabatina junto. Vou pegar um pouco do Covid aqui do PC. Tá. Então, com isso, conseguimos criar novos amigos de verdade. 61 sábados, a gente conversando, a gente conhece muito essas pessoas, né? E outra coisa que descobrimos é que começamos a estudar a Bíblia mais. Todos nós, porque a gente queria realmente conversar sobre isso. Todos comentaram isso. Fizemos a reunião de despedida semana passada, e esse foi assunto para todo mundo, né? Então, tem o lado bom também. Mas melhor ainda estar aqui com vocês. Entrando na lição, vamos começar primeiro numa parábola, mas uma coisa que Jesus fez, extremamente conhecido, um paralítico, que os amigos levaram ele. Ele tinha acabado de voltar para Cafarnaum, o Jesus. Cafarnaum era a base dele. Ele não tinha home office e Zoom. Ele trabalhava face a face, né? E aí ele voltava, ele não tinha casa, Jesus não tinha casa. Ele morava na casa do Pedro. O povo viu que ele estava lá, aglomerou todo mundo dentro da casa, e ele começou a fazer o quê? Pregar, como ele sempre fazia. Aí chegam esses amigos, e o paralítico, e quer entrar. E aí, Heloísa, o que acontece? Então, de repente você vê, eles estão lá numa sala, e aí abre-se o telhado, começa a cair a areia, começa a cair as coisas, e vem aquele homem descendo, né? E, para o espanto de todos, muita gente conhecia ele, sabia que ele não merecia estar ali. Essa era a questão dos fariseus, né? Os fariseus não concordavam que um pecador estivesse ali. Mas os amigos dele, não. Os amigos dele falaram, não, nós vamos levar ele até lá. E aí baixaram, fizeram toda aquela dificuldade. Eu fico imaginando. Gente, imagina assim, alguém trazer uma pessoa, vir aqui, tirar o telhado, abaixar aqui. É muito difícil, você precisa gostar muito da pessoa. E fala, 4 homens carregavam, né? Então, o que eu queria destacar, uma das coisas que eu queria destacar aqui, é essa amizade que esses amigos tiveram, né? Eles não julgaram, eles não quiseram falar nada a respeito das coisas erradas com que ele fez. Eles simplesmente falaram assim, não, Jesus está ali, e nós temos certeza que ele vai te curar. E aí aconteceu isso, a fé desses amigos. Jesus olhou e falou, que grande fé que vocês têm. Né? Jesus ficou feliz de ver. E aí Jesus resolve falar para eles, seus pecados estão perdoados. E o que acontece? As pessoas acharam que estava errado. Não, só que tem uma diferença. Jesus sabia o porquê que ele estava ali. Diferente das pessoas que não conseguem ver o coração, que não conseguem ver o íntimo, Jesus, ele vê o íntimo da pessoa. Jesus vê o coração, ele vê a necessidade. E Jesus sabia que se Jesus apenas curasse ele fisicamente, logo, logo ele voltaria. Ele estaria novamente, né, com seus problemas. Mas Jesus curou ele na parte emocional, na parte que ele precisava, que era a cura do sentimento de culpa, um sentimento de pecado. Então, o que ele precisava mesmo era do perdão. E isso Jesus fez para ele. A cura, Jesus deu para ele. Então, é assim, Jesus não olha para as coisas como nós olhamos. E nós também devemos olhar para as pessoas assim,
Quando nós estamos assim, a gente tem amigos. Olha, essa pandemia trouxe, que nem ele falou, né, muita união entre nós, né? E cada um de nós passou por problemas, por dificuldades. Eu passei, muita gente sabe. E essa turma aqui me ajudou muito. E todas as pessoas do grupo, cada um tem o seu problema. Mas nós oramos, nós estamos juntos. Então, é isso que importa, é que nós estivemos unidos. Olhar com os olhos de Jesus, não com os olhos críticos. E é o que a gente geralmente faz. Isso é verdade. E como a Elo colocou, né, Jesus, ele vai no ponto, ele vai na questão principal. Ele viu aquilo que ninguém via. As pessoas viam só um paralítico. E Jesus já viu uma pessoa que estava atormentada pelos seus pecados, pelos seus erros. O sentimento de culpa consumia aquele homem. Era visível aos olhos de Deus. E as pessoas daquela época, principalmente, julgavam o quê? Se ele está paralítico, é uma punição pelos pecados dele. Era essa a visão. Ele era, inclusive, marginalizado por isso. Mas Jesus não fez isso. Jesus, quando ele olha nos olhos daquele homem e fala, filho, os teus pecados estão perdoados, ele traz ele de volta para o rebanho. Porque a própria religião da época tinha banido ele. E aquilo foi tão especial para ele, que ele não fala mais nada. Seria o óbvio, né? Tá, ok. Você perdoa meus pecados, mas eu continuo paralítico. Ele não falou mais nada, porque a maior dor era interna. Era aquilo que Jesus curou ele, a primeira cura, que era interna, que era aquela que ninguém via, era aquilo que estava massacrando ele. E no Espírito de Profecia diz que se não tivesse sido feito essa primeira cura da parte dele, emocional, ele teria, e só feita a física, ele provavelmente voltaria para a vida errada dele, e provavelmente ele voltaria a fazer tudo aquilo que o levou àquela situação. E é por isso que a cura de Jesus ela é completa, ela é perfeita nesse sentido. É só um toque, isso não acontece nessa igreja, mas eu já vi acontecer em outras, mas é bom a gente estar salientando novamente. Às vezes, a gente fica com falta de um irmão, ele, por N motivos, se afasta da igreja. E quando ele vem, sabe que, como algumas pessoas lá de fora acabam recebendo, nossa, hein, sumiu, hein, onde você estava? Estava preso. Nossa, o pecador até que enfim volta à casa do Senhor. O filho pródigo voltou para casa. O filho pródigo a casa volta, né? Não. Não é o momento, tá? Mas um simples abraço, o que era simples já não é mais simples. Mas um abraço, um aperto de mão. Fala, que bom que você está aqui. É o olhar de Jesus. Uma mensagem, né, PC? Uma mensagem, lembra do elogio? Dentro das nossas atividades, desse quarteto, dentro da nossa unidade, a gente fez isso, sabe? Hoje a gente tem um equipamento que chega em qualquer lugar, a qualquer hora. E não tem como. Está sentindo falta de alguém? Mande uma mensagem. Sentir sua falta. Você é importante para Jesus, você é importante para a gente também. Você falou, né, que a depressão para os fracos, né? A gente acha que depressão é para os fracos. Você vê, hoje, no mundo inteiro, mais ou menos 600 milhões de pessoas passam pela depressão, pelos números oficiais do OMS, do WHO, né? E pior é que nos Estados Unidos é mais. Isso dá mais ou menos 9% da população do mundo inteiro. 9% está com depressão. Nos Estados Unidos é quase 15%. E, um detalhe, tem mais mulheres do que homens com depressão também. Então, cuidado, meninas, né? Temos 800 suicídios, 800 mil suicídios por ano. 800 mil no mundo inteiro. E agora, depois da depressão, da pandemia, provavelmente muito mais. A gente não sabe direito, né? E a faixa onde entre 15 e 29 anos para meninas, a segunda causa de morte mais comum é você tomar sua própria vida. Tá? Tirar. Então, sou fraco. Eu fiz uma listinha aqui de algumas pessoas famosas que se suicidaram. No bíblico tem o Nero, o imperador romano, se suicidou. Mandou alguém matar ele. A Cleópatra se suicidou.
com a cobra, a Super Cleópatra. Brasileiros, Getúlio Vargas se suicidou em 54. Santos Dumont, isso não sabia, ele se enforcou, o famoso Santos Dumont, que inventou aviação. Né? E temos alguns artistas, o Robin Williams, aquele famoso ator no Hollywood, né? Comediante, também se suicidou. E alguns músicos famosos, pelo menos na minha época, né? Estou ficando um pouco mais antigo, né? Tem um tal de Ian Curtis, que eu gostava muito. Agora, Gringe, isso, né? Então, Ian Curtis, do Joy Division, Kurt Cobain, da Nirvana, muito famoso para todo mundo, né? E um que queria falar só um pouquinho mais, um sueco, como se sabe, alguns são noruegueses, a gente morou quase a vida inteira na Suécia. É um menino de Estocolmo, ele chama Tim Bergling. Ele é mais famoso como Avicii. Avicii foi a pessoa que foi mais tocada no Spotify 2014, de todos no mundo inteiro. Né? Ele, durante 5 anos, ganhou $100 milhões só tocando música. Tá? Mas ele tinha um problema, e acho que a nossa igreja tem que estar atenta a essas coisas. Ele sentia um vazio muito grande. E a família dele sabia disso, mas ninguém falava sobre isso. Faltava um Deus na vida dele. Ô, PC, pegando o gancho aqui do Geyer, com relação à saúde mental. Cristão tem depressão ou tem falta de fé? Eu preciso primeiro curar minha depressão para depois eu falar. Gente, é um assunto que a gente não gosta de debater dentro da nossa igreja, porque muitas vezes é encarado como falta de fé, é encarado como fraqueza, mas isso não é uma doença só de agora, é uma doença bem antiga. E um personagem que, se a gente for olhar assim, o quê? Como pode? Um camarada vai lá, no ápice da vida dele, enfrenta todos e todos contra tudo, e de uma forma miraculosa, ele derrota 850 profetas que estavam ali para tirar barato da cara dele, porque sabia que nada ia acontecer, e ele sai de uma forma triunfal. Está ali, ó, tudo para se envaidecer e falar assim, eu sou o cara. E esse cara chega numa situação de querer a morte. Então não é vergonha para ninguém se você passar por algum momento da sua vida e se sentir down, se sentir para baixo. Mas você tem que se espelhar. Aonde ele encontrou forças? Aonde ele encontrou a saída? E que personagem que eu estou falando? Elias, né? Elias, vocês veem, ele estava assim, tinha acabado de descer fogo do céu com as suas orações. E ele podia fazer qualquer coisa, que Deus estava ali disposto. O que ele falava, Deus fazia para ele. Mas ele estava cansado. Estava cansado de enfrentar as lutas. E ele se sentiu só. Por isso que ele foi se afastar, né? Porque ele achava que nada podia acontecer. Tem um ponto aqui que já está coçando. Tem um ponto aí. Gente, ele enfrentou 850 profetas. Aonde foi o ponto fraco dele? Numa mulher. Eu tenho isso em Nós casa. somos poderosos, gente. Numa mulher. Nós somos poderosos, porque a gente vai ali no foco, no negócio certinho. Aonde que é? Porque a gente sabe, né? Que se caso ela mandasse um exército, e ela sabia disso, se caso mandasse um exército, mandasse alguma coisa, ela sabia que Deus podia fazer cair fogo do céu e destruir todo aquele exército. Mas o que ela fez? Eu vou lá e vou falar para ele, olha, vou te matar. Não, você não vai, pensa que você vai ficar assim e tal. Mas como que ele ficou fraco, gente? Depois de tudo aquilo que ele fez, para pensar, como é que você... não, aconteceu tudo aquilo, ele matou todos os profetas. E ainda assim, só por uma única mulher, só mandou um recadinho. Foi só um recadinho. E deixou ele o quê? Para baixo, né? O poder então feminino, hein, PC? É só um ganchinho. É só um ganchinho, tá? Olha, a mulher falou assim, se você fizer isso, eu te mato. A sua mulher não precisa chegar nem nesse ponto. Se ela falar para você assim,
não faz negócio com fulano, não faz negócio com ciclano, não faz. Ouve, porque a palavra tem poder. E está aí uma coisa também que a gente pode tirar dessa parte da vida de Elias com relação a ele e Jezabel. Ele passou um dia enfrentando toda aquela situação no Monte Carmelo. Teve toda aquela questão dos profetas de Baal se cortando, gritando. Provavelmente ele nem comeu, né, gente? Aí ele estava, atenção, com ele ali, mas confiante. Veio fogo, consumiu tudo. Ele corre à frente até do rei Acabe e fala: a chuva vai cair, vai ser forte, vai ser torrente. E quando a Jezabel fica sabendo, ela chega e fala: amanhã você não respira mais. Fechou que amanhã você já era. E aí, que nem Elô falou. E aí o cara, vocês entenderam que ela mexeu com o psicológico dele, né? Ele já não estava bem, ele estava exausto. E foi o quê? Um gatilho, aquilo que ela fez. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com as palavras. Infelizmente, às vezes, algumas palavras, né, algumas pessoas que nos machucam são usadas pela boca de Satanás. E Jezabel foi naquele momento. Ela mexeu naquilo que poderia desestabilizar ele. E ela conseguiu. E ela conseguiu que esse profeta fosse o quê? Fugisse, corresse. E foi. E foi. E foi para onde? Foi para onde, PC? Debaixo de uma árvore. Muitas vezes, a gente colocaria aqui uma caixinha, ou dentro de uma caverna. São vários lugares, para o fundo do nosso quarto, de um lugar deserto. A gente sempre está querendo também, não só o Elias, mas a gente sempre está, muitas vezes, fugindo dos problemas. E a gente procura ir longe, mas não existe lugar, por mais longe que você possa ir, que Deus não te encontre. E foi isso que aconteceu. Vai comentar? Então, vamos lá. Bom, quando ele foge, né, e ele vai lá para Berseba, o que acontece? Que ele vai lá para fugir mesmo naquela situação, estou cansado. E aí ele se enfraquece e ele pede para morrer. Aí a gente volta naquela questão que eu perguntei para o PC. Foi falta de fé desse profeta, desse pastor que tinha conseguido aquele êxito? Não. Não. Todo mundo está sujeito a isso, né? E ele também estava. Só que o mais interessante que eu vi dessa parte da lição, que eu achei, Deus não enfiou o dedo na cara dele, não. Deus não chegou e falou: ô, bonitão, terminou a obra lá não, viu? Ainda tem coisa para fazer lá em Israel. Não. Na verdade, o que Deus fez? Cuidou dele. Deus, no paralítico, né, Elô, foram 4 amigos. E para Elias foram anjos, que Deus mandou para cuidar. E Deus fez de uma maneira muito carinhosa. Colocou ele até para dormir. Às vezes a gente precisa descansar. Da loucura do nosso trabalho, da loucura dos nossos problemas, do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente, até como uma fuga, vai para tudo isso daí. Trabalho, geladeira, Netflix. É fuga. Tudo isso é fuga. E ele também fez isso. Vocês querem comentar mais sobre essa parte? Gay, fica à vontade. Não, só que é interessante, eu acho que a Bíblia, Deus, ele usou exatamente o método que os cientistas psicólogos usam hoje, quando se está com depressão, né? Eles aprenderam com a Bíblia. A Bíblia nos ensina tantas coisas. Toque. O anjo tocou nele. Então, isso é importante. Dormir, como a Simone falou, é super importante. Comida é super importante. E depois, né, vocês vão chegar lá, o exercício físico, ele corre. O sol, ele caminhou. Então, tudo isso são os 8 os remédios naturais. Remédios naturais. Pode ir. A lição ela é bem abrangente e logo na introdução nós vimos que em algum ponto da nossa vida a gente vai ter algum tipo de enfermidade. E isso pode ser por consequência dos atos do passado, do presente ou até do acaso do mundo que nós vivemos. E é lógico, quando eu fiz aquela pergunta, que especialidade você passaria? O resultado não importa. Vai sair o resultado lá. Se a gente fosse pela linha da lição, o resultado é assim. Qual o problema? O problema é do pecado. E a gente vem há anos carregando esse peso.
A gente vem há anos. E muitas pessoas também se achegam a nós com um problema. Eu já dei esse exemplo aqui, mas a rotatividade se faz necessária mais uma vez. Nós, muitas vezes, somos portadores de uma boa mensagem. Já ouviu falar assim? Palavra maldita, palavra bendita. Nós deveríamos ser portadores de boas novas, de palavras benditas. Se achegam até nós, no decorrer da nossa semana, pessoas com problemas, com dificuldades, quer sejam eles físicos ou ocultos, visíveis ou ocultos, chegam até nós. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós que deveríamos ter uma palavra de alento, de carinho, de esperança, ao invés de curar, ao invés de dar a opção de cura, nós fazemos o inverso. A pessoa chega diante de nós com um problema. Olha, perdi o emprego. Ah, isso não é nada. Eu perdi o emprego, eu bati o carro, briguei com minha mulher, briguei com a sogra, briguei com isso. A pessoa que tinha um problema sai com 10. Então pense, você pode ser um canal de fuga, não de fuga, de solução para essa pessoa. Então, sempre ore a Deus. Naquele instante, Senhor, o que eu devo falar? Você vai ficar impressionado com o tipo de resposta que você vai dar e a pessoa vai falar, aquilo que você me falou foi muito bom. Aconteceu comigo e acontece com vários de vocês também. Então, muito cuidado com isso. Palavras malditas, palavras benditas. Falando mal, tem muita gente. Então é melhor ficar calado às vezes. É o que eu vou fazer agora. Não, só um comentário, esse gancho aí, né? Isso aqui é típico da nossa classe, né? A gente gosta dos ganchos, a gente conversa sobre muita coisa. Eu não sou adventista de berço, né? Eu me batizei faz só 6 anos. E 2 coisas que eu sempre ouvi foi isso. Você talvez é a única Bíblia que uma pessoa vai ler. É isso que o PC acabou de falar. Como a gente trata as pessoas que valem. Né? E a outra coisa que eu aprendi cedo é que a igreja é um hospital. Nós estamos aqui para tratar as pessoas doentes que entram pela porta. E nós somos doentes aqui, todos os dias. Né? Verdade. E o tratamento, para cada um de nós, é diferente, né, Guilherme? Deus faz tratamentos individualizados, exclusivos. E o de Elias foi assim também. Vocês pararam para pensar que ele estava a quase um passo da eternidade nessa situação. Quando Deus chega nele, usa os mesmos pontos do clima com relação ao Carmelo. Quando ele está lá na caverna, lá no Sinai, que Deus vai falar com ele, ele usa os mesmos fenômenos, só que de proporção diferente. Lá no Carmelo ele usou fogo, lá na caverna também. Teve terremoto. Imagina quando desceu aquele fogo no Carmelo, que deve ter feito até um buraco naquele local. E lá desceu chuva, e chuva forte, porque era o cumprimento da profecia. E lá na caverna teve uma brisa. Teve um sussurro bem suave. Porque naquele momento, ele não precisava de todo aquele acontecimento, né, climático que aconteceu no Carmelo. Ele precisava de uma brisa, ele precisava de um sussurro, ele precisava de um Deus que chegou nele e falou assim, agora você já está fortalecido, agora o tratamento já foi feito, agora eu já estou te curando, volta para o teu ministério, porque vai ter rei para você ungir, vai ter sucessor para você orientar. E ele nem imaginava que aquele Elias que pediu para morrer, que chegou e falou, basta, não quero morrer, estava a um passo de ir para a eternidade numa carruagem de fogo, através de um redemoinho. Profeta climático, né, PC? Olha, e aqui a gente... a nossa maior preocupação era quanto ao tempo. E o tempo tá bom, está bem ensolarado, e a gente já tem que encerrar. Mas olha, que fantástico essa lição. Se aprofunde. Se você não tem, procure ainda, olha, ou pelo site, pelos aplicativos, tem muita informação. A gente não tem condições de estar falando isso tudo. Mas vocês perceberam, são 2 grupos de pessoas que abrangem todos nós aqui. Aquele com a parte física, visível, que precisa ser restaurado. Nesse ponto eu destaco, você é o amigo ou você é o enfermo? Que você seja amigo. Tem muitas pessoas enfermas lá fora, que precisam do seu auxílio, do seu carinho, do seu olhar. Outra coisa, a gente estava falando, todos que passaram pelas enfermidades, todas as pessoas que tiveram contato com Jesus, foram curadas por Jesus. Todos, no seu ministério terreno, eles morreram.
Mas aí a Simone falou o quê? Elias. Elias. Aqui, Elias está representando aqueles por volta da vinda de Cristo Jesus. Eu não sei de que forma, eu não sei quando, mas uma coisa nós bem sabemos: tudo passa. Amém. Tudo passa. Esse sofrimento, a dor, a morte, tudo passará na volta de Cristo Jesus. Amém. 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 Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós somos gratos a Ti mais uma vez, porque o Senhor nos reuniu nessa manhã e mandou o professor maior, o Espírito Santo, para nos usar e trazer essas palavras que possam achar conforto no coração dessas pessoas. Se tem alguém aqui que entrou quebrantado, destruído pelo mundo, pela onda do pecado, que o Senhor possa aliviar essa dor e saber que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Aquietai-vos, essa foi a palavra. Diante desse turbilhão de incertezas, possamos nos aquietar e deixar Deus agir em nossas vidas, para que Ele venha efetuar tanto o seu querer, tanto a sua vontade, e a vontade maior é de todos nós estarmos subindo. Não sei se vai ser numa carruagem de fogo, mas nós vamos subir transformados pelo poder de Deus. É isso que nós esperamos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.